Olá, meu nome é Vitor Passos e nós estamos aqui para a nossa 16ª aula de estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba notificações toda vez que a gente publicar algum vídeo. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas e vamos juntos divulgar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1 e vamos ver do versículo 8 ao 11. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Aqui o apóstolo Paulo nos informa que existe um desejo muito intenso no coração dele de ir visitar esses irmãos em Roma, de estar ali em comunhão com eles. O desejo é tão profundo e ele quer se assegurar com muita segurança de que nós saibamos disso, a tal ponto que ele convoca Deus como testemunha. Afinal de contas, ele informa que incessantemente ele fazia orações a Deus para que, em boa ocasião, o Senhor promovesse esse encontro do apóstolo Paulo com os cristãos que estão em Roma. É importante a gente observar aqui que o interesse do apóstolo não está em contemplar a arquitetura dos prédios em Roma, ou então em tomar conhecimento das novidades culturais, filosóficas e intelectuais que por lá estavam chegando. Ele também não tinha nenhum interesse em ir assistir os grandes espetáculos que com certeza aconteciam ali na capital do Império Romano. Não. O desejo profundo do seu coração é estar na presença dos seus irmãos que também adoram ao seu Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, esse é um traço marcante de todo cristão. Todo cristão verdadeiro tem em si um grande desejo, em primeiro lugar, de estar com seus irmãos, adorando ao Senhor, louvando o seu Deus. Eu não quero dizer aqui que o cristão deve perder o interesse por toda a cultura geral, ou então que ele deve se afastar de pessoas que não são cristãs. Não é isso. Mas a gente não pode negar que em todo cristão há um desejo profundo, sincero e intenso de adorar em comunhão com seus irmãos o seu Deus. Tá joia? Se um cristão não tem esse desejo, provavelmente tem alguma coisa errada dentro dele. Mas existe algum objetivo específico, além desse desejo de estar com os irmãos, para que o apóstolo Paulo queira visitá-los em Roma? A resposta está no versículo 11. E o apóstolo Paulo nos diz que ele deseja repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Quer dizer, esses irmãos já eram cristãos. Estamos falando de pessoas que já entregaram as suas vidas a Cristo. Na verdade, essas pessoas têm uma fé pulsante, a tal ponto que em todo o mundo é anunciada a fé desses irmãos. O apóstolo Paulo nos disse isso. Eles não tinham uma fé tímida, era uma fé que dava frutos e muitos tomaram conhecimento do derramado do Espírito Santo que tinha acontecido na vida deles. Mas ainda assim o apóstolo Paulo nos informa que há uma necessidade de eles lhes comunicar algum dom espiritual, para que eles sejam confirmados. A palavra confirmados aqui significa fortalecidos, arraigados, edificados, tá certo? Então, a conclusão que nós chegamos é que a conversão de alguém a Cristo não é um fim, na verdade, é o início de uma longa jornada. Ninguém, quando se converte a Cristo, pode ter aquela sensação de missão cumprida, tempo de descansar. Jamais, a jornada acabou de começar. Tampouco os cristãos mais maduros, quando evangelizam alguém e obtêm sucesso, podem baixar a guarda e descansar. Pelo contrário, quando alguém se converte a Cristo, esse novo irmão na fé precisa ser confirmado, precisa ser fortalecido e arraigado no firme fundamento da palavra de Deus. Se não fosse assim, a gente não precisaria ter nenhuma das epístolas do Novo Testamento, né? Porque, na verdade, as epístolas se dedicam em boa parte
em doutrinar a igreja, em nos instrumentalizar de ferramentas que vão nos ajudar a consolidar nossa vida espiritual, a organizar a igreja, ensinar sobre os ministérios, nos instruir quanto à santidade, quanto aos dons espirituais e diversas coisas nesse sentido, né? Se o final do caminho fosse a conversão a Cristo, bastaria o evangelho, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali nós já somos apresentados a Cristo, ao seu sacrifício suficiente na cruz do Calvário, a ressurreição dos mortos. Mas não é assim que acontece. Aí estão as epístolas do Novo Testamento para que nós sejamos confirmados na nossa fé. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. O apóstolo Paulo, ele faz essa analogia entre os cristãos recém-convertidos e meninos, nos mostrando que existe sim uma progressão espiritual na qual nós devemos caminhar. Meninos são aqueles que ainda precisam ser ensinados a andar, a falar, a se alimentar, a se comportar. Assim, os neófitos, como diz a palavra de Deus, eles precisam ser ensinados nos fundamentos, nos ensinamentos mais rudimentares da palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então esse não é um ensinamento particular do apóstolo Paulo. O apóstolo Pedro também faz essa analogia entre os cristãos e meninos que precisam receber um alimento que seja, ao mesmo tempo, muito nutritivo e de fácil digestão, como é o leite. Então nós precisamos nos nutrir dos fundamentos da palavra de Deus e com eles aprender. Para quê? Para que nós, como diz o apóstolo Pedro, para que vades crescendo. Então, muito embora já sejamos cristãos, é necessário um crescimento, é necessário um alimento muito nutritivo para que nós venhamos nos desenvolver espiritualmente. Existe alguma outra razão pela qual os cristãos devem ser ensinados, fortalecidos, doutrinados? Qual é a necessidade? A verdade é que nós temos um poderoso adversário chamado Satanás, que a partir do momento que nós saímos debaixo da ingerência do príncipe da potestade do ar, como diz a palavra de Deus, e passamos a ser guiados pelo Espírito Santo no reino do Filho do amor, nós nos tornamos alvos para Satanás. E ele não vai poupar esforços de nos fazer desistir, de nos desestabilizar, atacar nossa fé e nos fazer voltar atrás. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. O apóstolo Tiago nos convoca e nos anima a olharmos para o prêmio daquele que suporta a tentação. E por quê? Porque é certo que nós vamos passar por tentações. É por isso que ele diz, olha, aquele que suporta a tentação recebe a virtude da paciência. Portanto, vocês que certamente serão submetidos à tentação, têm de bom ânimo, para que alcanceis a virtude da paciência. O próprio Cristo, na verdade, após o seu batismo, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então, certamente, meu querido, tanto eu como você, todos os cristãos, seremos tentados e mais de uma vez. O inimigo tenta nos confundir. Ele tenta nos fazer crer que toda essa experiência espiritual, a iluminação que recebemos do alto dentro de nós e a vida abundante que Cristo faz fluir, não passa de mera experiência psicológica, uma confusão mental, sentimentalismo. São várias as estratégias e argumentos que Satanás tenta incutir na nossa mente para que nós venhamos retroceder e abandonar a fé. Por isso é necessário que nós sejamos fortalecidos e conformados. Vou dar um exemplo de como o diabo pode enganar uma pessoa que não foi confirmada, não foi fortalecida na fé. Romanos capítulo 5, versículo 20 diz o seguinte: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Um neófito, alguém que acabou de se converter, poderia muito bem ser confundido e enganado por Satanás para que concluísse equivocadamente a partir desse versículo bíblico algo do tipo: ora, se onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então na verdade há um exagero dos pastores quando dizem que devemos travar guerra contra o pecado, que devemos nos santificar, que devemos, com todas as nossas forças, matar nossa carne para que nós não venhamos cair em pecado.
Afinal de contas, onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Está escrito na Bíblia. Então não é esse bicho de 7 cabeças todo, correto? Errado. Quem tem entendimento da doutrina da graça sabe que por um alto preço nós fomos salvos dos nossos pecados. Foi pelo sangue do Cordeiro, o Filho unigênito do Pai, que o Pai não poupou para nos salvar justamente do pecado. Bom, todo mundo que tem entendimento da palavra sabe que é impossível concluir da Bíblia Sagrada que exista qualquer autorização, qualquer legitimação bíblica para que a gente viva no pecado. Mas você percebe que um neófito, uma pessoa que ainda não é experimentada na palavra, um cristão recém-convertido, ele pode ser enganado. Se ele não for confirmado, como o apóstolo Paulo deseja confirmar os romanos e deseja nos confirmar, ele certamente vai estar vulnerável e vai ser tragado pelo inimigo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. ênfase nessa parte, irmãos. Para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. O apóstolo Paulo nos ensina que há uma possibilidade de triunfarmos sobre Satanás. Existe a possibilidade dele não nos derrotar. E aonde reside essa possibilidade? Quando temos conhecimento dos seus ardis, das suas estratégias. Está escrito, porque não ignoramos os seus ardis. O apóstolo Paulo, ele olha para esses cristãos que estão em Roma como um pai olha para os filhos. Para os cristãos que estão em Roma e para a gente também. Olha como um pai olha para o seu filho, que ainda que esteja seguro e protegido, aquele pai sabe que o mundo vai oferecer muitas ameaças e muitos perigos. E que em algum momento aquele filho vai ter que lidar face a face com os perigos. E por isso o pai o instrui enquanto ele ainda é pequeno e está seguro, para que no dia da tentação ele se lembre dos ensinamentos e possa resistir. Efésios capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Irmãos, se não bastasse Satanás para nos atacar e tentar nos tirar do caminho, a Bíblia ainda nos ensina que homens vão se utilizar de vãs doutrinas para nos confundir. E se nós não tivermos entendimento da palavra, nós vamos sucumbir. O apóstolo Paulo sabe bem disso. Afinal de contas, em várias igrejas que ele havia estabelecido e havia iniciado ali a propagação do cristianismo, muitos homens que eram cristãos, mas que ainda não tinham abandonado o judaísmo, tentaram levar aqueles crentes a erro, dizendo, por exemplo, olha, tudo bem, você já tem a Cristo, mas você ainda precisa fazer a circuncisão do prepúcio conforme Moisés nos ordenou. Mas a gente sabe que o apóstolo Paulo nos ensina que a verdadeira circuncisão para os gentios se opera no coração. Não há necessidade de circuncisão do prepúcio. Contudo, quem não tem entendimento e conhecimento da Bíblia como um todo, poderia facilmente ser enganado. E muitos foram. Será que eu e você seremos enganados? Certamente, se não nos detivermos a estudar e sermos fortalecidos, como o apóstolo Paulo nos ordena, nós vamos ser vítimas desses enganos. Gálatas capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo faz uma exclamação quase que passional. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado. Meu querido, você já recebeu revelação do sacrifício vicário de Cristo suficiente para a remissão dos seus pecados? Você já recebeu entendimento do significado da ressurreição de Cristo? Pois é, os Gálatas também. Mas o apóstolo Paulo os chama de insensatos, porque eles foram fascinados por enganos e não puderam se firmar na verdade. Isso porque certamente não foram fortalecidos na sua fé. Não lhes foi comunicado dom espiritual com zelo, com força de vontade e perseverança para que eles estivessem arraigados. Por isso eles foram enganados. Quantas vezes nós ouvimos falar de um derramado do Espírito Santo, da obra de Deus que acontece na vida de alguém ou em algum lugar, as pessoas vão dando fruto e aí de repente aquilo vem à ruína, porque o engano toma conta, Satanás se infiltra, ou os homens vêm com vãs doutrinas e conduzem as pessoas a erros, porque aquelas pessoas não estavam
confirmadas na sua fé. Mas não vai ser assim comigo nem com você. Vamos aceitar o conselho do apóstolo Paulo e vamos nos confirmar na fé. Vamos nos fortalecer. Vamos nos arraigar na palavra de Deus para que a gente possa perseverar até o fim. Em nome de Jesus. Eu vou encerrar a aula por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.